Olá, todo mundo! Como vocês estão? Aqui sou eu, de novo, Silvia Beatrix, aqui no canal da Associação Brasileira de Aconselhadores Biográficos, aguardando o nosso, a nossa convidada, a nossa querida, que vem aqui para fazer o nosso bate-papo matinal das quartas-feiras. Então, tô aqui aguardando. O IGTV está chamando os nossos convidados, as pessoas já começam a entrar na sala, vão se sentando, vão pegando a sua xícara de chá, sua xícara de café, vão se acomodando em suas poltronas, em suas cadeiras, para nos acompanhar nessas conversas das quartas, que têm sido extremamente salutares, têm sido conversas muito deliciosas. Eu tenho certeza que, assim como para mim, tem sido muito bonito conhecer as histórias das pessoas que estão passando pelo nosso canal, a história dos nossos associados. Ai, a Tina chegou! Tina é codinome de Ana Cristina Marg. Vamos ver aqui que eu acho que ela mandou para mim o convite. Bom dia para todo mundo. Ah, é tão bom, né? Parece que a gente está na sala assim, meio junto, separado, né? Essa coisa de internet. É frio, mas o... Bom dia! Bom dia, Tina. Nós trocamos a cor do batom hoje. Eu tô com mais clarinho, você tá com mais escurinho. Tá vendo? A gente não combina, mas a gente faz esses bem bolados aqui, né? Então, Gente, tá dando pra me ver se minha câmera é meio... olha, Fica meio... você está Mas tudo bem. em luz, você está envolta em luz, tem luz atrás, tem luz nos olhos. A gente que usa óculos tem luz nos óculos. A gente que usa óculos, a gente escolhe. Ou fica sem, né, as marcas todas, ou lê os textos. Exatamente. As duas coisas juntas não dá. Né? Como a gente quer ler os textos e quer ver a pessoa que está do outro lado, vamos desse jeito mesmo. E vou cantar então para você um pouquinho. Você é luz, é raio, estrela. Silvia, linda! Ah, meu ioiô. Bom, gente, se eu engatar a primeira, eu falo que nem uma louca, vocês já sabem. Mas hoje a gente vai conversar com uma pessoa que ela dá a possibilidade das pessoas terem asas por si próprias. Então é alguém que tem frases poéticas ao longo da entrevista, que nós fomos trocando o WhatsApp até ontem, quase 11 horas da noite, e ela dizia que ia fazer força para acordar. Então, ela fez força, ela acordou, ela está aqui, e agora a gente vai conversar com essa paulistana, fleumática, sanguínea, sagitariana, e que tem uns números interessantíssimos. Eu vou falar um só. Não, eu guardei os números. Ela teve 90 bonecas de papel, daquela que você fazia vestidinho, e todas tinham nome. Todas tinham nome. Então, com vocês, Ana Cristina Mag. Por favor. Bom dia, gente. Ai, Ângela, bom dia, Tânia, bom dia, Eva. Só dá bom dia. Sil, gratidão por estar aqui, sentada do outro lado da mesa. Essa é uma mesa que tem três lados, né? Ela tem o lado da entrevistadora, ela tem o lado da entrevistada e ela tem o lado da audiência, né? Eu estou adorando e nervosa, assim, né? De conhecer esse lado de cá da mesa. É isso, quando eu era criança, eu tinha muito poucas bonecas, mas eu gostava muito de trocar as roupinhas das bonecas. E eu tinha as bonequinhas de papel que elas já vinham com as roupinhas para trocar, e eu fazia roupinhas novas para elas, desenhava.
Cada uma tinha nome, elas tinham um saquinho plástico que elas ficavam dentro, cada uma tinha seu nominho, cada uma tinha suas roupinhas juntas. Eu amava aquelas bonecas. E outro dia, quando minha mãe fazendo mudança, eu fui lá na casa dela ajudá-la e minha mãe guardou essas bonecas, Silvia. Ela tem o saquinho até hoje. Vamos Eu todos fiz. para que ela fotografe isso e coloque nos stories dela, porque nós vamos querer conhecer as bonequinhas. Diga lá, por onde vamos hoje, dona Silvia? Foi um passeio. Uma das coisas que a gente aprende no processo do aconselhamento biográfico é a não emitir opinião sobre aquilo que é observado, não adjetivar quando a gente vê uma pintura que a pessoa faz expressando determinado setênio da sua vida, ou fazendo uma imagem de barro relacionada a alguma vivência. Mas ontem eu tive que mandar um áudio para a Tina e falar. Eu ri muito com as andanças dessa mulher. Se os números começam, eu comecei com o 90 das bonecas, a gente podia trazer, por exemplo, as 35 casas pelas quais ela peregrinou, ou pelas 63 aulas de direção que ela teve. Então, antes de tudo, isso já é uma curiosidade, mas vamos começar com a menina que mordia o dedo do dentista. Eu sabia que você ia usar essa. Vamos ver se melhora. Sim, Sil, eu tô aflita que as pessoas não estão me vendo. Que coisa. Tá Acho ótimo. que tá um pouquinho melhor, né? Eu tô te vendo. Nossa, Sil, eu fui dormir ontem pensando, a Silvia vai falar que eu mordi o dedo. Gente, é porque eu tinha um dentista, ortodontista, né? Antroposófico. Esse foi meu primeiro contato com antroposofia, gente. É uma coisa assim. O cara me deixava esperando no mínimo uma hora. Uma hora era o normal de esperar na sala de espera dele. Era o normal. Às vezes chegou a acontecer de serem 6 horas e eu era uma criança. Eu comecei a tratar com ele, eu tinha 4 anos de idade, né? Imagina a criança, 4 horas, 6 horas na sala de espera. Eu não vou falar o nome dele, gente, fica aqui, tá? Porque. Mas eu era assim. Eu era uma criança muito cordial, eu fui uma criança muito cordial, eu fui uma criança muito boazinha, obediente, mas eu não tinha paciência para isso, né? E minha mãe tinha que trabalhar, minha mãe era assim, 5 filhos, sabe? Aquela coisa assim, trabalho, um monte de coisa. Então, às vezes, quando o cara começava a demorar muito, ela falava para a secretária, né, para a recepcionista, eu vou deixar ela aqui fazendo lição e vou fazer minhas coisas e já volto, porque era pertinho da minha casa. A toda vez eu tinha um combinado comigo mesma. Se ele demorasse mais de 2 horas, olha como eu era paciente, gente. Se passasse de 2 horas, ele levava mordida no dedo. E como muitas vezes passava de 2 horas, eu entrava, sentava na cadeira, ele olhava para mim e falava: hoje você não vai me morder, né? E eu falava: não, claro que não. Aí ele vinha e me mordia. Ele vinha pôr o dedo na minha boca para me ver e eu mordia o dedo. Ele falava: você falou que não ia morder. E eu falava: e você falou que não ia me deixar esperando. Aí ele ficava quieto. E minha mãe me dava bronca. Vocês já entenderam com quem que a gente está conversando aqui, né? Então, assim, eu achei o máximo, morri de dar risada com isso. Eu falei, a menina já mordi. Então, ela entrou, se a gente pode até falar um pouquinho, é interessante, pelo avesso com relação à antroposofia, por conta de uma antipatia até, que nós vamos acompanhar o caminho dela aqui, hoje faz parte da vida dela de uma forma que eu acho que a menininha de 4 anos não imaginava. Nesse primeiro setênio, não é? É uma. É esse jogo da vida, essa balança, né? Que é muito bonito. Se com 4 anos eu estava mordendo o dedo do dentista antroposófico, hoje, ao redor dos 40, eu estou dentro da Ao antroposofia. redor dos 40, não, né, Sil? Que eu vou fazer 49 daqui 2 semanas, gente. É quase 50 já, mas é muito louco isso, porque tem um movimento na minha vida, assim, de que muitas das coisas mais importantes para mim na minha vida entraram pelo avesso, entraram pela antipatia primeiro
Acho que isso diz muito sobre mim, sabe? Aprendi a entender que isso diz muito sobre mim. Aos 33, né? E foi pela medicina antroposófica também que a antroposofia entrou de fato na minha vida. Eu fiz um tratamento. Eu fiz um tratamento alimentar com um nutricionista com base antroposófica para alergias. Eu era uma pessoa muito alérgica e eu estava numa fase muito ruim. Aos 30, por volta dos 30 anos, já tinha tentado tudo da alopatia, todos os tratamentos, peregrinado em um monte de médicos. E eu ouvi falar desse cara e falei, eu vou. Ouvi falar não, né? Um amigo meu estava se tratando com esse cara e eu vi os resultados e falei, eu vou tentar. E daí, 4 dias, usando a dieta que ele me deu, que era uma dieta com base nos temperamentos, eu parei de espirrar, eu parei de me coçar, eu parei de lacrimejar. E daí eu fiquei de cara, né? Falei, como assim? Como que isso funciona? E eu, na época, era super. Eu estava super afastada da minha espiritualidade, eu estava super cientificíssima, e aquilo não fazia sentido. E daí eu ouvi dizer que tinha um médico antroposófico dando um curso livre de antroposofia. Eu falei, eu vou lá, porque eu preciso entender isso. Eu preciso entender. Eu entrei na sala de aula, primeira vez que eu entrei, eu ouvi aquele homem falando e a minha vida mudou. Não tinha nenhuma célula dentro do meu corpo que brigasse com aquele homem. Tudo em mim era absoluta receptividade e fazia muito sentido. Eu não entendia direito, mas fazia sentido, sabe? Eu acho que todo mundo, quando encontra uma linha espiritual, passa por isso, né? E daí eu comecei a estudar antroposofia e desde então, dos 33 para cá, né, já são 15 anos nesse caminho e que é o meu caminho espiritual, como diz meu grande amigo Marcelo Sampaio Ramos, é a nossa igreja, é aqui que a gente se achou. Eu acho bacana a Tina, para quem não sabe, claro que não sabe, ela entrou pela porta da engenharia. E ela fala que eu contei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 idiomas, incluindo o russo. Tina, Não, não falo. Eu estudei. Eu gosto muito de idiomas, eu gosto muito de línguas desde criança. Desde criança eu aprendi a ler e escrever muito cedo por conta própria, por desejo próprio, né? Não é porque foi estimulado. Mas com 4 anos eu aprendi a ler e escrever, porque eu queria entender as palavras, eu queria entender os livros, eu queria entender o mundo das letras. Eu queria mesmo, se eu lembro de eu pensando nisso e desejando isso. Com 6 anos eu entrei na primeira série, eu entrei adiantada, e eu descobri que a minha empregada não sabia ler. E daí eu comecei a dar aula para ela e ensinar a minha empregada a ler e escrever, porque eu achava muito absurdo alguém não ter acesso às histórias dos livros. Então eu lembro que eu tive esse movimento assim, dizer como você não sabe ler? E às vezes eu lia para ela na cozinha enquanto ela cozinhava, e daí eu comecei a ensinar ela a ler e escrever. E daí eu descobri que tinha outras línguas, que tinha outros idiomas na escola. E daí eu falei, como? Vai ter livro que eu não vou entender. Vai ter livro que vai estar em língua que eu não vou poder ler. E daí eu comecei a querer estudar línguas porque eu queria entender o que estava nos livros. É muito louco isso. Mas era esse o meu pensamento de criança. E daí eu aprendi inglês, e daí eu quis estudar francês, e daí eu fui para de mochileira na Finlândia, daí eu aprendi, fui estudar um pouco de finlandês, porque afinal de contas eu estava morando lá, mas gente, finlandês eu não falo. Quando eu tentava falar, eu só dava fora. Só dava fora. É, eu falo mesmo inglês e o português. Eu arranho bem o espanhol, eu arranho um pouquinho o alemão, eu entendo o italiano, entendo o francês. Eu brinco as outras, mas eu tenho um sonho, Sil. Eu falo, quando eu ficar velhinha, eu vou estudar japonês. bom, já é uma meta, faz muito bem isso daí para incorporar. A Tina traz, durante as nossas conversas, assim, frases muito bonitas. Uma que ela trouxe
com relação a essas mochilas, essa mochilada que ela fez aí na Europa, que ela descobriu quem ela era nos contrastes culturais e nos silêncios dos trens, das igrejas e dos museus. Eu achei isso muito bonito, até porque durante a troca de mensagens pelo WhatsApp, tem uma hora que ela fala, ai, Sil, desculpe meus silêncios, mas ela traz esse... Então, como que esse caldo, essa mescla de conhecimentos, de contatos, de culturas, forma a Tina, forma a pessoa que hoje é a aconselhadora biográfica, que abraça isso com uma paixão impressionante. Bom, eu queria só aproveitar a minha irmã querida de vida, Cláudia Fernandes, está assistindo. Queria agradecer porque ela tem uma vida muito corrida. E a Aline, querida, minha cliente e amiga, está aqui também. Tânia, beijo. É muito. Eu não sei como que compõe, né, quem eu sou como aconselhadora biográfica. Eu acho que isso traz no meu trabalho essa abertura para o diferente, que eu sempre tive, mas que foi crescendo no decorrer da vida e que começou, de fato, lá aos 18 anos, nessa viagem, nessa mochilada pela Europa, nesse desejo de conhecer novas culturas. Eu me entendi brasileira, eu me achava nada brasileira nessa época, porque eu era uma brasileira de 1,77 m, branca, branquela, né? Que não gostava de samba, não sabia sambar, né? E não comia feijoada quase. Eu me achava muito pouco brasileira. E daí, quando eu fui mochilar, eu descobri que eu era muito brasileira. Porque eu posso não gostar muito de abraço, não sou uma pessoa de abraços, viu, gente? Mas quando eu fiquei sem, porque eu estava num país em que ninguém nem dava a mão para se cumprimentar, eu senti falta. E eu fui descobrindo o que tinha de brasileira em mim desse jeito. E fui descobrindo que o mundo era muito maior do que o Brasil e que as culturas determinam, sim, muito de quem somos, muito do que a gente acredita, do que a gente pensa. E eu trago isso até hoje, essa abertura de olhar para as pessoas sabendo que elas são muito mais do que o que eu acredito ser no mundo, né? O mundo tem muita gente. A minha referência, a sua referência não é nada, uma gotinha nesse oceano de 7 bilhões e tantas de pessoas, né? Acho que é isso, essa abertura que é multicultural, mas é multicultural aqui também, nesse universo nosso, Sil. E muito disso, você estava contando que vem também, não assim, é interessante, porque a costureira Tina, porque ela adora transformar a roupa que tem buraquinho, ela faz bordado, então assim, ela dá vida de novo, foi assim que eu peguei. Ela dá nova vida para aquela roupa que poderia ser encostada e tudo mais. Então, essa colcha, essa costura que você faz, você traz também a partir da tua experiência de 20 anos com pesquisa de marketing, quando você teve a oportunidade, que foi algo que me marcou, de entrar na casa das pessoas e conhecer realidades muito diferentes das tuas. Então, eu vou costurar tudo isso, né? Costurar a menina que no primeiro setênio gostava de brincar de tudo que é novo. Era a frase, ela foi perguntar para a mãe. Quer dizer, tudo isso que você vai trazendo dessa tua caminhada vai sendo transformado, vai sendo oferecido de forma a você poder oferecer espaço para pessoas terem suas próprias asas. Então, conta um pouco desse teu caminho profissional que desemboca hoje nesse abraço que você dá do aconselhamento biográfico. Meu caminho profissional, como a Silvia estava falando, foi um caminho longo, né? Eu entrei no mundo profissional, na verdade, eu entrei
cuidando de crianças, sendo babá e sendo monitora de acampamentos. Esse foi a minha porta de entrada e depois trabalhando como au pair, né? Então eu entrei pela via do cuidado com crianças e adolescentes. Eu dava risada porque eu era uma adolescente cuidando de adolescentes, né? Quando eu era monitora em acampamento. E eu decidi estudar a primeira faculdade que eu fiz, né? Porque tudo aqui é muito, Silvio, eu tenho impressão. A primeira faculdade que eu fiz foi de engenharia de alimentos e não durou, né? Eu fiquei menos de 2 anos na faculdade e percebi que não era meu caminho. Daí eu fui para linguística, daí eu saí da linguística e fui para letras. Fui fazer letras russo, que é uma coisa que as pessoas sempre olham para mim e falam, como assim? Eu falo, mas eu gostava de literatura russa, gente, era o que eu gostava. Então foi o que eu fui fazer. Mas eu era uma grande perdida nesse sentido. Eu não sei, o que eu queria fazer mesmo. Olha, Márcia! O que eu queria fazer mesmo na minha vida era viajar. Era viajar, botar o pé na estrada e conhecer culturas diferentes e me experimentar em fazeres diferentes. Eu queria ser aprendiz em vários lugares. Meu pai, obviamente, não deixou. E daí ele disse, então você precisa ter um diploma. E eu fui pulando de um lado para o outro, e acho que de certa maneira eu fiz esse caminho de ser aprendiz em vários lugares, só que de outro jeito, sem ser com a mochila nas costas, nem com o pé na estrada. Mas daí eu trabalhei de babá, daí eu fui dar aula, e daí eu fui ser vendedora. Eu fui experimentando, porque a verdade é que eu não sabia, eu só sabia que eu queria conhecer muitas pessoas, eu queria conhecer muitas realidades. E daí eu fui cair, por acaso, na pesquisa de marketing. E depois de um ano trabalhando numa empresa, eu tive um chefe que foi o meu grande mentor, Valdir Pili. Eu não me canso de te agradecer por ter cruzado o meu caminho. Ele olhou para mim e falou, eu acho que você vai ser boa em pesquisa qualitativa. Eu nem sabia o que era pesquisa qualitativa, eu só sabia que existia pesquisa quantitativa de questionário. Eu não sabia. E daí eu falei, o que que é isso? Ele falou, daí ele explicou e falou, eu acho que você vai ser boa, eu acho que você leva jeito. E ele me pagou, né, a empresa me pagou os melhores cursos que existiam na época para aprender a moderar e para facilitar grupos e fazer entrevistas qualitativas. E eu amava aquilo, eu amava aquilo, eu amo até hoje, né, assim, eu tenho questões com o propósito da pesquisa de marketing, né? Entrar tão a fundo nas pessoas como eu sou capaz de entrar para ensinar as empresas a venderem mais coisas para essas pessoas. Quando eu me toquei que era isso que eu fazia, foi muito difícil. Porque no começo eu não me toquei que era isso que eu fazia. Eu brincava que eu estava sendo paga pela primeira vez para fazer as coisas que eu mais gostava, que era viajar, conversar com pessoas, conhecer realidades diferentes, conhecer um monte de gringo e dizer a minha opinião sobre tudo isso. Eu tenho uma amiga de adolescência que quando a gente se reencontrou nessa fase, eu contei o que eu fazia, ela falou, nossa, Tina, ainda bem que você vai fazer isso. Ainda bem que você está fazendo isso, porque você acha que a sua opinião importa. E eu acho que eu era assim já desde adolescente. E eu amava aquilo e achava incrível estar sendo paga para fazer isso. Então, na pesquisa qualitativa, eu entrava na casa das pessoas, eu ia fazer in-home visits, que eles chamam, né? Eu entrava na casa das pessoas para conhecer a realidade delas. Isso, das pessoas, eu entrei em casas de pessoas em favelas e eu entrei em casas de pessoas no bairro mais chique de Salvador, né? Para conhecer o que elas pensavam, mas também para saber como elas se relacionavam entre si, para saber dos seus sentimentos. Isso para mim era encantador. E quando eu percebi na formação que o que eu estava me propondo a fazer com o aconselhamento biográfico era a mesma coisa, só que com um diferente ponto de vista, eu falei, gente, a vida inteira me preparou para isso. A minha vida inteira me preparou para ser aconselhadora biográfica e fazer o que eu faço. Eu aprendi a fazer pergunta, eu aprendi a entrar na vida das pessoas sem julgar, sem levar nenhum julgamento meu para isso, e ao mesmo tempo a caçar pérolas dentro das histórias que elas me contavam.
E eu falei, gente, é isso que eu vou fazer. E é isso que eu faço. Eu só levo isso, a minha escuta e, ao mesmo tempo, a minha capacidade de encontrar tesouros dentro das histórias que as pessoas me contam. E, ao mesmo tempo, hoje, em vez de pegar tudo isso e levar para as empresas e dizer, olha, essa pessoa, ela, se você falar assim o assado com ela vai comprar mais o seu produto, eu falo para a pessoa, se você falar assim o assado consigo mesma, você vai realizar mais os seus sonhos. Então é a mesma coisa. Gente, pensa, com essa fala a gente podia encerrar isso aqui, porque foi algo absolutamente precioso. Dá uma olhada como permeia. Porém, nós temos mais coisas relacionadas à Tina, que eu vou tentar aqui. Tina, agora deixa eu ver se eu consigo fazer o que eu ia. Ah, consigo. Ah, meu Deus. Então, Ela vai compartilhar. Como você compartilha a tela no Instagram? Você vai ter que me contar esse segredo. Gente, é um toy. vocês estão vendo isso que está aí atrás de mim, ao meu redor? Eu não sei, que parece um estilingue, tem umas. Tá vendo? Pessoal, escreve para mim porque é a primeira vez que eu coloco isso assim. Tina, traz essa sua veia artística para nós, por favor, que explica isso. Eu vou dar um beijo na Ângela também, que tá aqui, na Priscila. Eu não lembro mais agora, gente, minha memória é péssima, mas beijos a todas que estão aqui. Isso é um toy. Não fui eu que fiz, tá, gente? Junto a essa coisa que parece uma forquilha, né? É um chocalho. Esses são instrumentos feitos pelo Marcos de Freitas, é o nosso querido, a cabeça da Anarquestra. A Anarquestra é uma orquestra percussiva de improviso, onde eu toco. E é muito louco, né? Porque eu não sei tocar instrumento nenhum. E esses são os amigos que eu tenho, que, né, o Marcos é um querido, e ele faz esses instrumentos, ele é luthier experimental, ele é um puta músico, ele é muito talentoso, ele é um artesão, não só com os instrumentos, com tudo. E ele faz esses instrumentos e ele começou a convidar as pessoas, levar esses instrumentos para a praça e convidar as pessoas a tocarem juntas, os amigos. E ele tinha esse sonho de nascer a Anarquestra um dia, e a Anarquestra finalmente nasceu. E eu ficava vendo eles tocarem, e eu achava isso incrível. E um dia eu cheguei junto do Marcos, assim, e falei, Marcos, eu acho tão divertido, eu acho tão incrível, mas eu não sei tocar nada, será que eu posso tocar com vocês? E ele falou, meu, você já toca com a gente, você vai nas apresentações e toca, larga disso. Na verdade, o Marcos tem uma proposta linda com esses instrumentos, que é fazer instrumentos que mostrem para as pessoas que todo mundo pode tocar. Que você não precisa saber ler partitura, que você não precisa saber tocar nada para tocar o instrumento e para fazer um som. E a gente faz um som. Com esses instrumentos, atrás da Silvia tem uma flautinha, das flautinhas mágicas do Marcos de pé, também encostada no tom. E a gente tem os tons, a gente tem os microtons, e eu tenho na minha garagem, contei para si, eu tenho na minha garagem o nosso chinelofone, que é um instrumento que são tubos de PVC, todos afinados, cada um toca uma nota, e a gente toca com chinelas havaianas, por isso chama o chinelofone. E eu Bom, brinco de tocar, na orquestra eu brinco. se a Tina permitir, eu vou falar ao vivo, porque daí ela vai ter que permitir. Ela enviou um vídeo para gente que eu não consigo compartilhar aqui agora. E daí, se ela permitir, eu compartilho no stories do Instagram da Babi para a gente ouvir um pouquinho da Anarquestra tocando. Super! Super autorizado! Eu Então, não tô tocando nesse dia. Foi um dia que a gente meio que. A gente tá sem tocar a quarentena inteira, né? Porque, enfim. E daí teve um dia que a gente falou, gente, pelo amor de Deus, eu não tô aguentando. E daí a gente foi alguns desses componentes da orquestra, somos mais de 16 pessoas na orquestra, né? A gente foi pra praça, cada um de longe, assim, e nós tocamos e eu gravei. Então nesse dia eu não tava, nessa hora eu não tava tocando, né?
Você tá Mas está já. super permitido, Sil. Tá, então, quando terminar tudo aqui, eu vou colocar no Stories para quem quiser assistir um pouquinho. Achei super interessante da Anaquestra. E agora vou costurar um pouco esse futuro da Tina, né? Que futuro é esse? A mulher vai juntar o Pessoas com Asas, com pesquisa de inovação, com design thinking. Vamos lá, traz esse seu pacote, porque dá para perceber, gente, tenho certeza que vocês concordam comigo. A Tina diz que foi uma criança muito feliz, assim, que brincava muito. Ela traz isso na entrevista e que gosta das novidades. Então, essas novidades, Pessoas com Asas, Design Thinking, podcast. Que pacotão é esse, Tina? Eu acho que a origem desse pacotão é o fato de que eu acredito, eu percebi, é, eu fiz grandes transformações, eu vou começar assim, eu fiz grandes transformações na minha vida nos últimos 6 anos, grandes, enormes, gigantes. Hoje eu sou muito mais eu do que eu era há 6 anos atrás. Eu atravessei a crise dos 42, né, de buscar me encontrar na minha essência e me colocar no mundo a partir da minha essência, com muita profundidade, com muita verdade. E daí eu percebi, nesses estudos que eu faço do fio da missão de vida, que eu acho que foi o fio da biografia que eu eu decidi que eu ia mais me dedicar a estudar, né? Era o fio da missão de vida, que eu faço esses estudos, eu percebi que, no fundo, se a gente quiser estar a serviço da nossa missão, daquilo que eu vim entregar para a construção do futuro da humanidade, tudo que eu preciso é me permitir experimentar tudo que o meu coração deseja. Aquilo que o meu coração deseja, que me traz alegria, me encaminha para a minha missão de vida. E nós somos muitos, e temos muitas coisas que a gente gostaria de experimentar. Eu tenho aqui escrito na minha lousa, né, essa frase que para mim é: que aspecto meu eu ainda não explorei e não vi aflorar? Essa pergunta, ela te encaminha para a sua missão de vida. Essa pergunta, ela te encaminha para a alegria. Porque a nossa missão ela está ligada com a nossa alegria, não a alegria esfuziante, né? Não é isso, mas a nossa alegria de viver, a nossa alegria de se ver. É a minha internet? Ah, agora eu não sei se tiver alguém aí do outro lado que possa me falar se sou eu que estou pausada ou se é a Tina. Então, eu ou a Tina? Bom, acho que a Tina saiu, mas a gente aguarda que ela volta, sem dúvida nenhuma, que a gente não vai poder encerrar isso aqui sem, né, de forma a Tina travada, a Tina pausada, Tina volta, Tina volta, Tina volta, Tina, tudo bem? Vamos aguardar, que eu tenho certeza que ela retorna. Ela pode ter caído, mas a gente. Vocês esperam aqui comigo a Tina voltar, né? Por favor. Olha lá. Porque a gente ainda tem uma surpresinha da Tina se der certo. Ah, ela voltou. Entendi. Ela voltou. Vamos lá. Não, tem uma surpresinha da Tina, gente. Não me abandonem. Fiquem aqui comigo. Vamos lá pegar a Tina agora, que eu vi que ela voltou. Cadê aqui? Vamos lá.
Essas coisas com emoção é o máximo, não é? É assim. Sabe o que é? Toda vez que eu começo a falar demais disso, Ariman vem e me derruba, mas eu já aprendi a driblar ele, problema dele. Vai me derrubar e eu vou voltar. Esta é uma conversa crística, em sendo uma conversa crística, com um propósito elevado, e que quando a gente está falando aqui, não sou eu, mas é o Cristo em mim, a gente volta, as pessoas esperam e a gente continua. Então, você pode retomar da frase no seu quadro, por favor? É a frase do meu quadro, né? Que aspecto meu eu ainda não explorei e não vi aflorar. Que aspecto seu, galera que está aí me ouvindo, que aspecto seu você ainda não explorou e ainda não viu aflorar? Pega esse aspecto e se experimenta. A vida é uma grande brincadeira, o mundo é um grande parque de diversões, ou melhor, um grande parquinho, sabe, parquinho de praça? Lembra de quando você era criança e olhava pro gira-gira e pensava, agora eu vou lá. E ficava em pé e sentava. A vida é isso. Onde que você quer ir agora e como você quer se experimentar? E tudo é um grande experimento. Isso não quer dizer, eu não estou falando do aspecto luciférico da brincadeira, eu estou falando do aspecto crístico do seu próprio brilho e do você se experimentar e se permitir ser por inteiro. E se permitir estar por inteiro no presente. Então, se experimenta. Se experimenta, tá tudo bem errar. A gente aprendeu a andar levantando e caindo. E batia a boca, e sangrava, e ralava o joelho, e daí, gente? A gente levanta e anda, né? Quer dizer, não dá pra gente se prender só no perfeccionismo. A gente precisa aprender a se permitir ser e estar. E foi assim que eu vivi. No final das contas, eu percebo, Silvia, que foi assim que eu vivi. Eu fui me experimentando, fui dizendo, e agora se eu fizer isso, né? E a arte na minha vida, eu não me considero artista, eu não me considero artista, mas eu tenho essa coisa com a costura. Por exemplo, é, eu tô aqui falando das delícias, né? Mas cada um sabe a dor e as delícias de ser o que é. Eu tô falando das delícias. Uhum. Minha biografia também tem muita dor. Eu sofri traumas importantes e significativos na minha infância, Perdas. na minha adolescência, e eu percebi aos poucos, no decorrer da vida, que tudo é remendável até certo ponto. Algumas pessoas têm fissuras de alma. Algumas pessoas sofrem coisas que não têm conserto na alma delas. Tem muito calor para ser oferecido para quem sabe essa pessoa conseguir achar um conforto. Eu acho que eu fiquei no limiar, com algumas das coisas que eu vivi, eu fiquei no limiar de chegar na fissura. E eu tive que aprender a remendar e cuidar muito bem desses buracos. E quando eu remendo as minhas roupas, em vez de jogá-las fora, é como se eu estivesse sempre me lembrando que as coisas podem ser remendáveis e serem tornadas bonitas, né? A perda do meu irmão podia ser um rombo, e como foi por muito tempo. Mas hoje é uma inspiração, é um lindo bordado e uma inspiração de eu saber que a vida vale muito. De eu saber que a vida acaba muito cedo para algumas pessoas, então por que desperdiçar? Por que não se experimentar? Por que não brincar no parquinho do mundo, sabe? Eu acho que se Deus existe, é isso que ele espera da gente. Eu acho. Olha, Posso estar errada. gente, eu tenho certeza que todo mundo ficaria aqui muito mais tempo ouvindo essa costureira, percussionista experimental, aconselhadora biográfica, estudante de russo, finlandês e tudo mais, e cantora. A Silvia tá louca pra eu cantar. Eu tô aqui dizendo, agora eu vou ter que ser coerente, né, gente? Porque assim, jogo perfeccionista, não é perfeccionista, eu tenho vergonha, sempre tive. Eu fui cantar
Aos 19 anos eu fui cantar em coral. Eu ouvi a minha vida inteira que eu era desafinada. Minha mãe adora cantar e às vezes minha mãe falava para mim assim, Tina, você está atrapalhando, filha. E eu cresci acreditando que eu era desafinada, então eu entrei num coral aos 19 anos, que era um coral que tinha na Unicamp, que era famoso por aceitar qualquer um. Eu falei, então é nesse que eu vou, se aceita qualquer um, eles vão me aceitar. E o Paulo, que era o regente desse coral do Coral Unicamp, o Paulo ele tinha essa crença muito forte, essa convicção de que ele levava música para todos. Ele tem muito a ver com Marcos Freitas, né? E de que ele queria mostrar para todo mundo que cantar era para todos. E que então no coral dele não tinha teste de entrada, era só cantar, mas que não podia faltar. Se faltasse, estava fora. Então você podia desafinar à vontade, mas você tinha que estar lá. E era 3 vezes por semana o ensaio, e eu fui cantar nesse coral. E eu aprendi a cantar ouvindo os outros e colocando a minha voz, afinando a minha voz pela voz, né? No coral você faz isso, você afina o seu tom, tudo pelas pessoas que estão ao seu lado. Então, eu sei cantar pouco sozinha, sabe, Sil? Por isso que eu tava dizendo, ai, Sil, você vai me fazer isso, mas eu faço, tá bom, eu faço. Então, assim, É, Gina, a gente vai encerrar com o seu canto. Antes do seu canto, eu queria que você falasse quem é que vem semana que vem. e você acha que eu lembro? Eu Você sei, não aprendeu ainda? é a Odile, que está aqui. Ô, Dili, querida, é você que veio semana que vem, minha querida. Vai ser lindo, vai ser lindo. Então, teremos semana que vem no nosso Um Dedo de Prosa, Odile Viana, da Lenê Consultoria, e é uma grande mestra, uma grande amiga, uma grande aconselhadora biográfica. E antes de terminar e cantar, eu vou também dizer, né? A Silvia falou várias vezes do Pessoas com Asas. O Pessoas com Asas é o meu percurso de aconselhamento biográfico em grupo, em que eu junto o aconselhamento biográfico com o design thinking, a pesquisa de inovação. É um percurso longo, porque ele é profundo, ele é um percurso longo para que as pessoas tenham tempo para de fato fazer transformações em sua vida. E o que a gente faz nesse percurso é buscar muito, muito, muito que a pessoa aprenda a se experimentar, se dê a chance de aprender a se experimentar e ouvir a voz do seu coração, ouvir quais são os desejos, do que é que ela quer brincar agora. Eu faço esse percurso em uma das turmas com a Márcia Vilares de Freitas, que estava aqui também, acho que ainda está com a gente, que também é consteladora, e a gente faz isso junto, e em breve anunciaremos outras parcerias. E é isso. E eu tenho o podcast Transbordando por Aqui, onde eu faço uma experiência dialógica com minhas queridas Daniela Belmiro e Elisa Mânia, e a gente conversa. É um podcast sem roteiro, onde a gente simplesmente transborda o que está vivo para nós e tece uma costura sobre isso. Pronto, fiz o meu jabá, agora eu posso cantar. Enquanto Tina canta, eu agradeço. Tina, é com E você. daí a gente falou tanto da pequenina Tina, que me deu vontade de cantar a primeira música que eu aprendi a cantar com alguém, que eu tinha minha melhor amiga na escola, tinha um violão que de vez em quando ela levava para a escola, e a gente cantava essa música no recreio, então eu vou terminar com essa música. Agora eu era o herói e o meu cavalo só falava inglês. A noiva do cowboy era você, além das outras três. Eu enfrentava os batalhões, os alemães e seus canhões. Guardava o meu bodoque, ensaiava o rock para as matinês. Agora eu era o rei, era o bedel e era também juiz. E pela minha lei, a gente era obrigado a ser feliz.
E você era a princesa que eu fiz coroar. Era tão linda de se admirar. E andava nua pelo meu país. Não, não fujas, não. Finja que agora eu era o seu brinquedo. Eu era o seu peão, seu bicho preferido. Vem, me dê a mão. A gente agora já não tinha medo. No tempo da maldade, acho que a gente nem era nascido. Agora era fatal que o faz de conta terminasse assim. Pra lá desse quintal, era uma noite que não tem mais fim. E você sumiu no mundo sem me avisar. E agora eu era um louco a perguntar: o que é que a vida vai fazer de mim? Eu não sei se eu errei a letra. Gente, muito, muito obrigada. Transbordamos aqui no tempo, mas eu entendo, todo mundo vai compreender. Muito obrigada, Tina. Arrasou. Gente, obrigada. Bom dia, Silvia. Bom dia a todos. Uma linda semana. Brinquem, Tá, brinquem, brinquem brinquemos todos. e cantem e transbordem. Sempre.